Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes da Rádio Causa Operária e da Causa Operária TV que estão ouvindo a esse primeiro episódio do podcast Procultura da Causa Operária TV. Esse podcast é um podcast que tem como objetivo tratar da cultura pop, então quadrinhos, cinema, animações, jogos, tecnologia, temas bem vastos, mais jovens. Então, eu sou o Kaká, apresentador do programa Música de Classe. Estou aqui com dois companheiros que vão nos auxiliar aqui nessa jornada por explicar os mais diversos temas da cultura pop, né? Primeiro se apresente aí, companheiro Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que os companheiros estiverem ouvindo. Eu sou Arthur Sesconeto, sou militante do partido, já apresentei alguns programas, já participei de alguns programas na Causa Operária TV. Minha primeira participação aí no nosso podcast Procultura na Rádio Causa Operária. Falo aqui de Santa Catarina, né? Nesse momento a gente, até momento de pandemia, etc., nossos companheiros aqui estão fazendo uma comunicação à distância, via internet. E é um prazer, né? Sempre um prazer estar mais uma vez aqui na Rádio Causa Operária, agora com o nosso podcast. Certo, e também temos aqui ao nosso lado, né? Não sei de que lado ele estaria de mim, né? Porque ele está a alguns quilômetros de distância. O companheiro Daúde, que apresenta o Cineclube Luiz Buñuel. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, independente do horário. Sou o Daúde Zaparoli, apresento o Cineclube, também sou militante do partido, né? Certo, bem. Antes de introduzir o tema, vocês podem nos reconhecer, como eu já falei. Eu sou apresentador do programa Música de Classe, né, que foi ao ar, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, depois da análise internacional. Vocês podem reconhecer também o companheiro Arthur, que já apresentou aí alguns programas na grade, não vou saber dizer agora corretamente. E também reconhece o companheiro Daúde, do programa Cineclube Luiz Buñuel. Para esse episódio piloto do programa de cultura pop, a gente vai discutir aqui um tema que é muito de praxe nesse ramo, e que eu acho que é muito mal interpretado por muitos aí, que é o quadrinho dos X-Men. O quadrinho dos X-Men, ele é amplamente conhecido aí, por ser uma alegoria ao movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a gente vai comentar hoje um pouquinho essa característica, né? E dar mais alguns detalhes. Você que está aí ouvindo o programa provavelmente já conhecia esse tema dos movimentos de direitos civis no X-Men. Ou se não conhecia, a gente vai fazer uma introdução aqui, que é a seguinte. Esse é um quadrinho lançado pela Marvel em meados de 1963. Eu tenho aqui algumas anotações. Esse é um quadrinho lançado pela Marvel em 1963, né, com o nome de X-Men. Né? Esse quadrinho, ele tem aí, para quem não conhece, né, ele retrata um mundo onde existem seres humanos mutantes com superpoderes. E esses seres humanos, eles com esses superpoderes, eles são reunidos numa iniciativa de um sujeito chamado Professor Xavier. Essa iniciativa que seriam os X-Men. Né? Essa iniciativa para combater o crime e tal, aquela coisa de quadrinho clássico dos anos 60, que todo mundo conhece. Esse quadrinho, ele tem aí uma forte alegoria ao movimento de direitos civis nos Estados Unidos, no sentido de que os seus personagens principais, né, que são o herói, um dos heróis da coisa, que é o Professor Xavier, e o Magneto, que é o vilão, eles são, como é que eu posso dizer, eles são feitos para fazer alusão às duas figuras mais proeminentes do movimento negro desse período histórico. As figuras são Martin Luther King e o Malcolm X. O Professor Xavier, ele tem toda aquela aparência muito pacífica, ele é inclusive um cadeirante, aquela carequinha, tal, aquela figura bem
bem pacífica, fizeram ele para fazer alusão ao, assim, o santo maior do pacifismo mundial, acho que depois do Gandhi, o Martin Luther King, que é em si mesmo a personificação humana do movimento de direitos civis, né? Esse movimento democrático de direitos civis, que por mais que não esteja errado, não é nada, digamos assim, revolucionário. Os companheiros podem complementar nas explicações. Bem, a respeito mais aí do nosso companheiro Kaká colocou, né? Eu acho que é importante ressaltar alguns pontos, né? Primeiro que é aquela coisa básica, né? O X-Men aí com uma grande produção da Marvel, ele é utilizado até os dias de hoje aí como uma grande propaganda do imperialismo. E como tudo que a gente já está acostumado que o imperialismo publica e a esquerda pequena burguesa faz alvoroço em cima como fosse a melhor coisa mais importante e revolucionária do mundo, a gente tem que redobrar a nossa atenção para ver qual o real conteúdo do problema, né? E bom, o X-Men aí foi colocado, como bem o nosso companheiro colocou, no âmbito aí de grandes revoltas sociais, sobretudo nos Estados Unidos, envolvendo o movimento negro, né? Mesma década aí dos Panteras Negras, mesma década onde aí vai ser tratado um pouco melhor, né? Figuras como Martin Luther King, Malcolm X, entre outras, participaram das grandes mobilizações. E era um momento também de grande crise política e social, né, que se estendeu para as décadas posteriores. A gente vai perceber, inclusive, aí na nossa análise sobre o X-Men em si, uma análise mais voltada para a política, né, a relação do X-Men com a política dos anos 60, inclusive dos dias de hoje, a forma que é colocado, a gente vai perceber que a Marvel, né, ela tem, de forma proposital, uma grande intervenção aí com uma propaganda imperialista, né, em cima do problema do negro. Exatamente. Uma coisa que é em cima disso que o companheiro colocou, uma coisa importante de frisar é que a posição que a Marvel se coloca, né, com esse quadrinho dentro do movimento não é de estar, por exemplo, uma primeira impressão que a pessoa pode ter vendo todo esse caso é o seguinte, né, que o movimento negro da época era muito forte e obrigou que a Marvel fizesse um quadrinho que fosse... que fizesse alegoria a ele de alguma forma, que tivesse alguma referência, mas fato é que o quadrinho, mais do que existente por conta de uma pressão, ele existe com o propósito, como o companheiro falou, propositalmente de interferir no movimento negro, por puxar a sardinha aí do Martin Luther King, que apesar de não ser aí nenhuma figura maquiavélica da história da organização dos negros, assim... era uma oposição direta e meio reacionária à tendência revolucionária do movimento negro que era levada a cabo pelo Malcolm X, né? O companheiro Daoud, se puder complementar um pouco em cima da questão do Malcolm X. Não, sim. Só acho que uma coisa que faltou falar, né, no caso, sobre a história mesmo do X-Men, que os personagens em si, que são os heróis, né, eles se diferenciam do resto da população, que eles são mutantes, né, e essa é meio que a alusão do quadrinho com o movimento negro, que esses mutantes são perseguidos, as pessoas, entre aspas, né, normais, elas fazem uma campanha que os mutantes são são aberrações, né? Aberrações propriamente ditas. Se encontra vários quadrinhos soltos na internet. Tem um bem famoso que é do começo, né? Que tem o Mutano, né? Com um sujeito, assim, aquele cara bem brancão, bem significativo, assim, aquele cara bem brancão dos anos 60, né? Apontando pra ele, fala: você quer que eu chame aquilo de humano, né? E é bem chamativo porque os mutantes em geral eles são todos visivelmente identificáveis como mutantes, né? O que também faz uma denúncia a essa coisa aí. Se puder completar na questão do Malcolm X, né, que a gente não entrou no mérito. Uhum. O quadrinho ele identifica o Malcolm X como o Magneto, né? Que a figura do Magneto é aquela figura supremacista dos mutantes, né? Que os mutantes eles são uma raça superior, tal. Que deveria existir uma sociedade só de mutantes, que os humanos normais enfim.
do mesmo nível, enfim. E aí eles meio que indiretamente querendo dizer como se o Malcolm X fosse supremacista negro, tal, que acho que é isso, que ele quer colocar a raça negra em cima da raça branca, sendo que é uma confusão política, né, da política do Malcolm X, porque isso é uma coisa muito comum para quem for procurar os registros, por exemplo, jornalísticos da época, vai encontrar muito fácil uma série de referências aí. Por exemplo, quando o próprio Malcolm X morreu, eu acho que saíram notícias tipo assim, negro racista é morto, não sei o que e tal, que tá fazendo aí a referência ao Malcolm X, né? E isso aí é uma coisa muito importante para ser desmistificada aí, né? O Malcolm X é uma coisa um pouco absurda, que o movimento negro decidiu abraçar o Luther King em detrimento do Malcolm X. É uma figura muito muito mais obscura do que deveria, né? Eu falo isso em muitas ocasiões no programa de música. Eu já falei, quem já viu sabe que eu tendo a ter essa opinião sobre uma série de fenômenos que assim, a pessoa ela fica famosa, mas ela não é tão famosa quanto ela deveria, né? Eu acho que o caso do Malcolm X, assim, muita gente que conhece ele conhece pra mal, né? E tem esse preconceito como se ele fosse assim uma espécie de racista contra os brancos, tal, o que seria um fenômeno muito anormal e assim, improvável em um país como os Estados Unidos, onde os negros são uma minoria e uma senhora de uma minoria. Os negros são uma minoria e eles são muito oprimidos, até no sentido eles conseguem ser mais oprimidos que o negro brasileiro. Então o surgimento de uma ideia de supremacia negra é uma coisa complexa, né? Porque se fosse um problema onde você tem um país, que nem por exemplo, sei lá, África do Sul, que tem uma maioria de negros e uma minoria de brancos, tudo bem, né? Você até faz sentido politicamente surgir um pensamento desse dentro de um movimento popular, mas dentro de um país como os Estados Unidos, onde os negros são uma minoria muito oprimida e até bem minoritária, é uma coisa muito improvável, assim, e de fato é uma calúnia contra ele, né? Dada porque o Malcolm X tem nas suas posições um teor muito radical e conforme ele foi se encaminhando para o final da sua vida, que foi curta, ele tem nas suas posições um teor até revolucionário, né? Ele vai aí influenciar vários setores do movimento negro violento que vão surgir posteriormente. O Pedro Arthur poderia dar uma introdução sobre a questão da nação do Islã no envolvimento do Malcolm X. Eu acho que envolvendo tudo isso, né, até para ficar mais claro para os companheiros que estão aqui ouvindo, né, a relação, em primeiro é importante estabelecer uma relação em torno do quadrinho X-Men com tudo isso que a gente comentou até agora, né? Até porque esse finalmente não é só um programa sobre Malcolm X e Martin Luther King, mas sim uma forma aí de estabelecer uma relação clara na ação aí do imperialismo com o quadrinho da Marvel. Sobretudo aí a gente está tratando o problema do X-Men, né? Também seria tratado de forma secundária aí do quadrinho Pantera Negra, que vem em conjunto aí com toda essa tendência de intervenção no movimento negro, né? Bem, sobre esse ponto, eu acho bom a gente esclarecer as seguintes questões já de primeira para facilitar nosso debate e nossa comparação com o quadrinho. O quadrinho do X-Men, ele contém aí dois personagens centrais nessa trama em relação à ligação ao movimento negro. Tem uma série de alegorias aí, como colocar os companheiros, em relação ao problema do racismo, etc. Pautas assim que colocadas no quadrinho servem de forma identitária do problema, né? Que é a questão aí do preconceito genericamente falando, entre outras coisas. Porém, o foco é que o quadrinho ele tem uma lição de moral. E essa lição de moral, ela gira em torno justamente entre os dois principais aí, digamos assim, organizadores do, entre aspas, o bem e o mal dentro da história, né? E é interessante aí como foi colocado, né? Foi citado aí os nomes do Magneto,
e etc. E a gente sabe que tem uma relação muito clara, muito profunda com o próprio Martin Luther King e o Malcolm X, né? Justamente aí o professor Xavier, né? O cara aí que é colocado como cidadão calmo, pacifista, etc., entre aspas, né, no quadrinho, aí que tem uma relação com os mutantes, o lado do bem, digamos assim, para resumir a história. Ele é uma figura aí muito lembrada ao Martin Luther King, né? Martin Luther King é essa figura histórica que é, até os dias de hoje, sobretudo aí esse discurso de I have a dream, né? Eu tenho um sonho, que é replicado em mil e um locais diferentes, né? Com forma de propaganda. Ele era um cara que seguia exatamente essa tendência, uma tendência aí conciliadora, pacifista, uma série aí de confusões políticas, né, que o imperialismo se aproveitou para fazer uma enorme campanha em cima desse tipo de política, que para ele, para a burguesia norte-americana, não teria grandes efeitos, como pelo contrário a política do Martin Luther King, né, que inclusive aí colocava a questão da autodefesa e etc. E o Martin Luther King, a imprensa burguesa desde aquele momento fazia uma intensa campanha contra a sua figura, né? Colocava ele já como um racista, etc. Como um cidadão aí que, na realidade... O Malcolm X, você tá falando. Exatamente, Malcolm X. Eu misturei os nomes? Bom, Malcolm X, exatamente. O Malcolm X, né, era uma figura aí muito atacada pela imprensa burguesa. Inclusive, hoje em dia ao ponto que eles tentam apagar sua figura da história, né? Como dito, ele aí defendia a autodefesa dos negros, uma política muito mais combativa que, por fim, ele mesmo, saindo aí da questão do Islã, adentrou aí no próprio socialismo, né, na política socialista, etc. Mostrando uma grande radicalização, tanto dele quanto do movimento negro na época. E bem, aí, o imperialismo aí com a Marvel, né, utilizou o seu quadrinho para fazer um paralelo entre essas duas figuras. Então o professor Xavier, o lado do bem aí, pacifista, o cara tranquilo, que teria aí uma política super conciliadora, seria a representação aí da realidade do Martin Luther King. Enquanto o mal, né, o Magneto, a representação aí do racismo, o lado, digamos assim, ruim do movimento, seria a representação aí do Malcolm X, né? É aquela coisa aí famosa que a gente já vê em inúmeras histórias, né? Isso é comum, na realidade, em tudo que é tipo de história de fantasia, etc., que busca fazer qualquer tipo de ligação política, né? O imperialismo, a burguesia, ela sempre busca combater o lado revolucionário da política. Então, justamente as figuras mais revolucionárias, etc., são retratadas aí como figuras loucas ou até mesmo um perigo para o próprio movimento. Então, o imperialismo entra num cinismo completo, né? Quer se dizer que está a favor do movimento, porém contra seus excessos, contra coisas que supostamente seriam prejudiciais a ele, né? E o quadrinho faz essa relação, justamente. E o quadrinho, né, é bom deixar muito claro, só para a gente iniciar o nosso programa tratando de ambos os casos, Martin Luther King e Malcolm X, é que o quadrinho, assim como outros quadrinhos da Marvel, ele tem um caráter profundamente e absolutamente reacionário. Sua intervenção ela não veio ao acaso, né? O próprio companheiro Kaká colocou no início do programa aí que o quadrinho ele foi colocado não simplesmente para fazer uma mera alegoria, mas sim para intervir na própria luta política que estava em curso. O quadrinho aí é lançado em 63, o Malcolm X, né, é assassinado aí 2 anos depois, e o Martin Luther King vem a morrer em 68, né? Ou seja, o ápice do movimento negro estava naquele momento. E o quadrinho, precisamos ter claro, quadrinho é uma forma aí de ação ligada, sobretudo, aí à juventude, os adolescentes, a juventude aí, seus 20 e tantos anos, etc., que era justamente o setor da sociedade negra que estava mais envolvido, não só da sociedade negra, como da própria sociedade branca em geral, né, mais envolvida com o movimento rebelde contra a burguesia e etc. Então a ação aí da Marvel é uma ação que não vem ao acaso, mas é uma ação muito bem colocada pelo imperialismo para influenciar essas questões. Como o Peru Kaká colocou o problema aí da sua ligação com o Islã, né? Apenas uma apresentação breve a respeito do problema, né? O Malcolm X aí, ele teve... o Kaká vai saber melhor aí qual é o nome da organização? O Malcolm X... O Malcolm X, a trajetória dele como militante, ela começa através de uma organização religiosa, né? O Malcolm X, ele
tem, segundo ele mesmo, ele tem uma infância aí onde ele era um cara, eu acho que eu não sei exatamente a situação, mas ele dá a entender que ele era um cara burro, um cara besta, despolitizado, sabe? Tinha aí uma série de tendências de gente despolitizada. Ele era um cara marginal, foi preso, inclusive. E aí ele começa a sua atividade política, que claro, o interesse dele para a política está também diretamente relacionado com a revolta que ele tem com as coisas que aconteceram com ele durante a sua juventude, né? Ele tem aí uma série de coisas. O pai dele, se eu não me engano, era um cara que tinha um ódio dos brancos. A mãe dele morre aí em uma situação muito desagradável. E aí todos esses acontecimentos desagradáveis vão vir a moldar a personalidade dele e culminam na entrada dele numa organização religiosa chamada Nação do Islã. Essa organização, ela tinha uma linha ideológica muito estranha, assim, bem sectária, mas política, né, de defesa do negro, que dizia que o negro é o verdadeiro ser humano. Então, não existiriam outros seres humanos que não o negro. Os brancos, eles são uma espécie de demônio que foi colocado no mundo para atormentar o negro e oprimi-lo, né? É uma política religiosa, muito sectária, mas essa política, por mais estranha e radical que ela pareça, ela não é uma política supremacista, porque ela não coloca que o negro é superior, mas sim que ele é oprimido, né? Isso aí leva muita gente à confusão. Digamos assim, em fatos reais, né? Não vem a política, essa tendência política não vem absolutamente do nada, né? O negro aí, como foi colocado, estava no estado de completa repressão, né? Não por acaso que houve justamente essa explosão social nos anos 60. Todas essas políticas em geral, elas têm, o surgimento delas vem de algum fenômeno da realidade, né? Essa daí não é diferente. O negro de fato era oprimido, né? E o pessoal achou uma justificativa de por que o negro seria oprimido, né? Nesse caso aí, por um fenômeno religioso meio absurdo, mas ela expressa aí um determinado problema. O Malcolm X, ele vai ter uma militância dentro dessa organização muito vigorosa, ele vai subindo dentro dos rankings, né, dessa organização, um grande membro, assim. Era uma organização que era dirigida por um sujeito chamado Elijah Muhammad, né? Esse sujeito, se eu não me engano, ele tem uma ligação com o Cassius Clay, que era... ele teria nomeado Cassius Clay Muhammad Ali, né? E o Cassius Clay faria parte dessa mesma organização. Cassius Clay, o boxeador, né? Muhammad Ali. O Malcolm X foi subindo dentro dessa organização, foi tomando uma liderança, até ele se tornar o segundo homem da organização. E por conta de uma série de intrigas lá feitas pelo cabeça da organização, que não tinha o objetivo de que o negócio se tornasse tão seriamente politizado, né? Era uma organização com cunho muito, muito oportunista. Operou ali uma série de intrigas para sumir com o Malcolm X da organização, e até hoje suspeita que ele mesmo teria matado, né? Essa organização teria sido a morte teria provocado a morte do Malcolm X, que depois que ele abandona a organização, ele faz uma viagem à África e adere ao socialismo, né? O Malcolm X, através desse gesto aí, mostra... ele dá o tom aí de uma série de outros movimentos, dá o tom de uma tendência que vai ser a próxima tendência do movimento negro combativo, né? Que é o movimento aderir ao socialismo, como é o caso do Partido Pantera Negra, que tem essa aderência ao socialismo. Mas eu gostei muito desse ângulo que você colocou, né? A respeito do problema do bem e do mal, porque as pessoas, elas tendem a associar muito esse problema do bem e do mal, e os quadrinhos, eles são um meio onde essa ideia ela é muito difundida, né? De que sempre existe um lado do bem e sempre existe um lado do mal.
fato é que essa não é uma tendência materialista, né? Não. A ideia de bem e de mal, ela é uma ideia puramente... É um problema puramente de ponto de vista, né? Se você for ver bem, né? É um problema moral que é utilizado muito para confundir aí movimentos, né? E você vê até hoje, como eu falei, que o Malcolm X, um pouco nessa tendência do bem e do mal, ele é certamente uma pessoa meio injustiçada. Porque ele tem muito menos reconhecimento do que ele deveria. E como você falou bem, a Marvel utilizou desse quadrinho aí para fazer uma influência direta dentro do movimento e distorcer o discurso do Malcolm X, que nunca foi de supremacismo negro, né? Que é uma falsificação, né? O discurso do Malcolm X tem tudo, de tudo que ele tem, certamente ele não tem um discurso de supremacismo negro. Já o Magneto tem, né? O Magneto, no quadrinho, ele tem a filosofia de que o mutante é um ser superior, né? Que é um ser superior que tem que comandar a humanidade, né? A tendência, e visto essa explicação aqui, o Malcolm X nunca trilhou esse caminho aqui nunca trilhou o caminho do supremacismo negro, porque também é uma ideologia totalmente incompatível com a época e a situação política que ele atuou, né? Pronto. Bom, em relação a tudo isso que a gente comentou até agora, né, eu acho importante a gente frisar alguns pontos aí fundamentais que servem como base do quadrinho do X-Men, tanto dos anos 60 quanto das décadas posteriores, que é o problema fundamental aí do identitarismo. O X-Men, assim como os demais quadrinhos da Marvel, eles têm uma tendência aí a influir na luta política social que está ocorrendo naquele momento, né, onde o quadrinho está sendo feito. Então aí, como a gente colocou, né, o quadrinho do X-Men tinha uma ligação muito profunda com o movimento negro daquela época, uma forma aí de buscar influenciar a juventude num sentido aí mais pacifista, conciliador, né, essa, digamos assim, é a lição de moral do quadrinho, né, ao colocar aí o próprio Martin Luther King, representado pelo professor Xavier como bem, e o Malcolm X, um cara mais revolucionário, combativo, etc., que é realmente solucionar os problemas da juventude negra e etc., como um vilão, né, como o mal do negócio. E, bom, esse problema do identitarismo a gente vê desde os primeiros personagens que são colocados no quadrinho, né. Finalmente, aí, a gente vê os primeiros mutantes, a analogia aí com o problema racial e etc. E esses problemas aí envolvendo o identitarismo percorrem por todas as décadas posteriores, né? Sempre ligado ao que está acontecendo no momento, qual é a pauta, digamos assim, vigente. É até engraçado porque é bom frisar um fato muito importante, né? O quadrinho aí do X-Men, ele sempre serviu como para ser um dos pilares aí de uma, entre muitas aspas, política de representatividade esquerdista e democrática, é claro, com muitas aspas, promovida aí pelo imperialismo, uma forma de atuar, principalmente aí dentro da esquerda pequena burguesa, da juventude, uma política completamente reacionária, travestida aí de um negócio democrático, né? Representativo das minorias e etc. Isso eu acho que o companheiro da UD pode explicar um pouco melhor, né? Existem inúmeros personagens que até os dias de hoje estão aí retratando com muitos quadrinhos agora entrando na moda, retratando a mil e uma representatividades do mundo moderno, ou seja lá o que for, pura ideologia identitária, né? Bom, vale lembrar que os quadrinhos dos X-Men, eles foram quadrinhos criados exclusivamente, né, para a classe média, né? E assim como hoje, né, nos anos 60, eles também tinham essas firulas, né, com relação também aos personagens, né? Tem personagem gay, lésbica, tem até um casal nos filmes eles mostram, né? Mas exclusivamente cada personagem. Mas tem até um personagem que representa a AIDS, né? De um vírus que só passa pelos mutantes, né? E de todo tipo de representatividade pequena burguesa, né?
que na verdade não acrescenta nada à luta do povo negro, povo pobre, oprimido e tal. Acho que é isso, né? Assim, eu acho importante, né? Que assim, é algo fundamental, que é o problema de classe, né? A gente tem que levar em conta aí que o maior consumidor dos quadrinhos, até principalmente por causa do poder aquisitivo em si, são os setores médios aí da sociedade, a pequena burguesia, a classe média em geral. E os quadrinhos aí, a gente não pode não ter a ilusão que a burguesia faz um quadrinho voltado para aquele jovem operário super mega pobre, não. Aí a burguesia, conhecida muito bem ser mercado consumidor, faz um quadrinho aí voltado para quem vai de fato consumir em grande escala, que são os setores médios da sociedade, sobretudo. E em cima disso, né, a política identitária principalmente se faz muito presente. Porque assim, a classe média em geral, né, a pequena burguesia, ela, por ter uma mínima sustentação econômica melhor, né, mais razoável do que a classe operária, que é completamente esmagada, ela tende a ter aberturas para preocupações de tipo secundárias, né? Então, enquanto aí tem um jovem operário aí que está lutando para sobreviver, onde a exposição do cara não é ouvir aí sobre o preconceito, o que fulano acha de ciclano, coisas assim, problemas aí morais, sentimentais, psicológicos. O negócio do cara é, em primeiro lugar, sobreviver, né? E para a classe média, já esse tipo de assunto, esse tipo de pauta já se faz um pouco mais presente, né? O pessoal aí tem mais aberto, por causa dessa questão de classe mesmo, a cair no conto identitário em geral, porque o identitarismo ele vem tocar justamente nesses pontos mais secundários do movimento, né? Reparemos aí que uma coisa muito importante, ao tocar o problema do movimento negro, por exemplo, em momento nenhum os caras vão aprofundar a questão da luta como fosse uma verdadeira luta social de tipo revolucionária, muito pelo contrário. Mesmo quando é colocado a questão do bem e do mal, nunca é de uma perspectiva de uma luta política de classes ou coisa assim, mas sempre de um ponto de vista identitário. É a questão das raças, a questão de se você é valorizado ou deixa de ser valorizado, como uma pessoa que é diferente de você te vê, como é que é o respeito mútuo e etc. É um problema aí que não é colocado a questão econômica nem nada do tipo. Quando é colocado, é em grande medida aí para justificar problemas secundários, como esses, né? Então a gente vê naquele momento que, é claro, com a grande ebulição social que a gente vê nos Estados Unidos, com o movimento negro, a juventude negra, etc., a classe média obviamente teve grande participação, né? Até porque aí a gente vê um período que é um período muito conturbado, que inclusive vai gerar aí movimentos como o movimento hippie, etc., que é tipicamente pequeno burguês da classe média, né? É a resposta, digamos, uma das respostas da classe média mais direitista ao problema aí da decadência geral do sistema capitalista. E em relação a tudo isso, né, a Marvel aí, ela faz um quadrinho, especificamente esse do X-Men, com uma forma de atacar esse problema, né, influenciar e aprofundar essa questão aí do identitarismo na classe média e secundarizando o movimento, deixando ele ser de um problema aí social, contra o capitalismo, etc., mas sim como fosse uma mera questão aí de você conciliar brancos e negros, né? Formar uma grande união moral em cima do problema. Bom, esse negócio a gente viu em grande engajamento naquela época, nos 60. Inclusive é bom notar que o tom mesmo de ataque ali às principais figuras negras, principalmente mais revolucionárias, como Malcolm X, em parte dos anos 60 um tom mais tímido, né? Até porque tem que levar em conta que a situação revolucionária aí era muito forte, né? A ebulição social do povo negro era muito presente nos Estados Unidos, era um movimento extremamente radicalizado. E a gente vê aí com a própria morte do Malcolm X, a campanha contra ele, utilizando aí o próprio Magneto, se aprofundou nos quadrinhos. Então aí foi uma forma, principalmente mais de uma década depois, uma forma de aí, primeiro buscar controlar o movimento em geral, influenciar ideologicamente, para depois aí esmagá-lo, né, décadas depois. E bom, essa questão do identitarismo, a partir do momento que há um refluxo aí do movimento negro, a gente começa a ver presente em outros pontos. Que aí, como por exemplo, o caso dos anos 80, 90, do problema da AIDS, etc. Aparecem as questões aí do que o pessoal coloca como LGBT, agora que está LGBTQ+, sei lá mais o que.
e começa a aparecer até os dias atuais essas questões, né? Inclusive pautas das mulheres, mas principalmente o problema aí dos gays, né? Gays, lésbicas e etc. O que começa a ser muito retratado pelo quadrinho e que cai justamente, a gente vê hoje em dia, né? No tudo que a esquerda pequeno burguesa levanta, comprovando o fato, né, da questão aí do mercado consumidor e de onde está o enfoque dos próprios quadrinhos, né? Hoje em dia a esquerda pequeno burguesa vangloria aí, a representação social. Opa, o companheiro Arthur teve uma queda aqui, a gente fez uma pausa, mas já estamos de volta aqui, né? Para você que está ouvindo, não aconteceu nada. Bem, esse assunto que a gente estava colocando, né? O mérito em si, a gente foi bem longe nele. É muito interessante mesmo essa questão do X-Men. A gente trouxe aqui, é um tema que a gente achou interessante trazer para um primeiro episódio. Tanto que é um tema bem de praxe, bastante gente conhece e tal. É uma coisa simples de tratar, mas eu acho que para a gente se encaminhar aqui para a última parte do episódio, a gente pode fazer um comentário em cima de um problema que se relaciona com tudo isso que a gente debateu aqui, que é o seguinte: os quadrinhos, eles, como a gente falou ao longo do episódio, eles são aí uma forma de conteúdo, né? Isso é uma coisa a deixar claro, né? A maior parte do conteúdo desse programa vai tratar aí da cultura de massa, chamada cultura de massa, que já não é bem uma cultura popular, pelo seguinte sentido, de que ela vem de cima para baixo, né? Ela não é um negócio que é feito pela população e cultuado pela população, mas sim é feito pela pequena burguesia, a serviço da burguesia ou pela própria burguesia, e ela vai aí atingir os setores da pequena burguesia e da classe operária. Ela tem uma dispersão bem maior, né, dentro da sociedade, mas por ter esse caráter de vir de cima para baixo, ela, como a gente viu, ela vai estar sempre aí na contramão dos interesses populares, né? A gente viu aqui ao longo do episódio essa característica bem marcante desse quadrinho do X-Men, que ele faz uma demagogia barata com o movimento negro que estava em alta na época, e a demagogia vai estar sempre do lado, mas se ela não for uma crítica direta, né? Mas a demagogia que ele faz, ela tá do lado menos combativo do movimento. Eles entraram na jogada para favorecer um lado menos combativo da coisa. Então, é importante ter em mente que essa indústria, como por exemplo a indústria musical, que também cumpre esse mesmo papel, que é de chegar e sempre ter essa dispersão da cultura com base no interesse econômico também, né, que é uma coisa muito marcante, né? Isso aí provoca coisas como isso, entendeu? Esse quadrinho que ficou amplamente popular, apoiado na revolta dos negros, mas o quadrinho, enfim, ele faz uma demagogia aí e critica o lado militante do movimento. É claro, porque esse quadrinho é fruto aí de um trabalho desenvolvido com interesse capitalista. É uma cultura desenvolvida com interesse capitalista, né? Tanto que até os próprios quadrinhos, as HQs, eles têm essa característica muito marcante. Se você reparar até na própria DC também, de propaganda, né? O Superman é um elemento de propaganda bem, bem conhecido. Até uma propaganda ideológica indireta é feita através dos personagens, como por exemplo o Batman, que é uma coisa absurda, né? É o burguês que protege a cidade do crime, como se a burguesia não fosse aí um dos principais motivos pelos quais o crime existe, né? Então a gente vê aí que existe uma propaganda ideológica, né? O Superman com as cores da bandeira norte-americana e tal. Então a gente vai ter aí essa indústria que produz esse conteúdo com esse caráter um pouco doutrinário, né? E com uma visão bem, bem burguesa
sendo passada para esse público-alvo, né, que vai desde a classe média e tal, até alguns setores da classe operária, setores melhores, que estão melhores assim, estão melhores financeiramente, né? E é uma cultura que tem um pouco esse caráter doutrinário e essa face bem que defende os interesses dos capitalistas e entra como e tem intuito de confundir o movimento, né? Visto o que a gente viu com esse quadrinho dos X-Men. Esse programa aqui ele vai tratar, né, durante a sua duração na grade da sua TV, ele vai sempre tratar de temas que estão relacionados a essa chamada cultura de massas, onde se incluem, por exemplo, os quadrinhos, e nós vamos tratar aí de alguns outros aspectos da coisa também, né? O programa acabou de começar, o pessoal, por favor, peço que sugiram aí, façam propostas de tema nos comentários, sugestões também para melhorar a dinâmica aqui do programa, entendeu? Que a gente vai sempre estar tentando incorporar aqui, porque esse é um programa, inclusive, em que a gente tem que fazer muita formulação, porque poucas dessas coisas estão escritas, né? Nesse caso do X-Men a gente tem um pouco de coisa escrita, mas é coisa bem por alto, não tem assim uma grande análise do assunto, e em geral as análises são feitas de um ponto de vista muito, muito bem pensante, né? Fazendo um elogio, demonizando a figura do Malcolm X, ou seja, seguindo a linha ideológica que o quadrinho originalmente tinha, e não fazendo essa crítica que a gente está fazendo, de que o quadrinho tem esse caráter muito reacionário, de que o quadrinho ele expressa esse interesse capitalista de influir no movimento negro norte-americano, que foi aí um movimento negro muito radicalizado, né, que posteriormente ao lançamento dos X-Men teve a fundação do Partido Pantera Negra. Inclusive a gente não mencionou, mas também tem a questão do próprio Pantera Negra, que é outro quadrinho da Marvel que faz essa demagogia, né? E para quem viu o filme, inclusive, recomendo, se quiser uma visão melhor sobre algumas opiniões mais contundentes sobre o filme, teve uma coluna no Diário Causa Operária, escrita pelo companheiro Afonso Teixeira, que tratou desse filme aí. Se eu não me engano, foi escrito pelo companheiro Afonso Teixeira, que tratou desse assunto do filme do Pantera Negra. Mas até onde eu sei, o filme também não cria uma distinção muito grande. O que eu me lembro também é isso, que esse quadrinho tem, por exemplo, esse mesmo ângulo de estabelecer, nesse caso, um sujeito fictício que não tem interesse de brigar com os brancos e não sei o que, e eles demonizam um vilão que vai pro combate contra os brancos, que propõe que tem de haver aí uma oposição, né? Isso é uma coisa por alto. Quem quiser se informar melhor, é bom ler a matéria lá, dar uma olhada no próprio filme também, tirar suas próprias conclusões. Mas isso é mais um exemplo de como essa é uma indústria que está aí sempre interessada em influir, né, e doutrinar esses ideologicamente, né? Ainda mais porque esse conteúdo, em sua maioria, ele está destinado à juventude, como já foi falado aqui no programa. Esse conteúdo está destinado à juventude, em sua maioria. Esses quadrinhos do X-Men não são exceção, né? A indústria de quadrinhos, apesar de hoje em dia ser muito cultuada aí por pessoas mais velhas, mas isso também é uma consequência natural do fato de que quem gostava disso quando surgiu foi envelhecendo e existe um certo saudosismo. Mas esse conteúdo está sempre direcionado ao público mais jovem, também porque é o público mais jovem que vai aí dar origem às revoltas, é o público mais jovem que vai estar aí presente quando o movimento operário sai do refluxo e vai estar lá para manifestar o ódio da classe operária, né? Como aconteceu, por exemplo, no ano de 68, onde existia um amplo movimento estudante. Então, a gente vai falar muito dessa indústria. O pessoal que quiser oferecer algumas sugestões de tema nos comentários, a gente agradece. Vou passar aqui para o companheiro Arthur para fazer as considerações finais, depois para o companheiro Daúde. Bom, eu acho que esse programa foi bem interessante, né?
porque eu recomendo até os companheiros que depois de ouvir esse programa dar uma olhada por alto, né? Não muito aprofundado, porque a gente preza aí assim, a mente de cada um que vai ter que adentrar nesses textos que em geral caem no puro absurdo e tipicamente são tipicamente reacionários, né? São as análises a respeito do X-Men, que tem tudo que é tipo de blog, site da internet, né? Antes desse podcast, né, eu e os demais companheiros, a gente fez olhou por alto, né, até para ter um balanço aí do que é esquerda pequena burguesa e o que os blogueiros em geral, os grandes analistas e técnicos da área, digamos assim, estão falando a respeito dos quadrinhos, né, sobretudo em relação a essa analogia com o movimento negro. E é interessante como o pessoal não tem um pingo de tom crítico, muito pelo contrário. O pessoal vangloria o problema do X-Men como fosse a maior representatividade, a maior coisa revolucionária que os negros e minorias poderiam ter. Chega a ser interessante porque todas as análises, mesmo aquelas que tendem a ser mais esquerdistas, caem nesse mesmo problema, né? E o que a gente está trazendo aqui é justamente uma contraposição a toda essa questão em geral, né? Acho que foi feito esse levantamento em torno do mercado de quadrinhos, porque é uma coisa importante, né? Até para ver uma diferenciação até mesmo da Marvel com a DC, é que a Marvel ela tem a tendência, como a gente vê nos demais quadrinhos dela, Capitão América, o próprio Pantera Negra e etc., todos eles têm uma inserção social até mais profunda, mais diretamente ligada à realidade do que até mesmo a DC, né? Que faz uma grande propaganda imperialista, mas de uma maneira mais aí fantasiosa e tal. Evita adentrar tão profundamente no problema. A Marvel ela já cumpre esse papel mais de tocar, assim, digamos assim, no cerne da questão para a propaganda imperialista sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que esse levantamento que a gente fez foi um levantamento muito importante. Eu convido aí os companheiros a dar uma olhada a respeito tanto desses textos quanto ver ali no Diário Causa Operária, etc. Entender mais textos sobre cultura a respeito desses filmes, inclusive sobre o problema do identitarismo. Companheiros aí que fizeram, como o Kaká colocou, textos do Pantera Negra, etc. Justamente no momento onde esse filme estava tendo uma grande aí repercussão na esquerda pequena burguesa. E a gente vê isso com uma série de outros filmes, séries, quadrinhos e tudo mais, né? Bom, eu acho que é o que a gente pode tirar aqui de lição, né, por parte desse podcast, é que, em grande medida, né, principalmente para o pessoal que é iniciante nessa questão política aí dos quadrinhos e tudo mais, é que a gente sempre precisa ter um olhar muito atento a respeito dessa representatividade, dessas alusões, porque, bem como a gente sabe, o imperialismo não faz isso por bondade, né? Ele faz isso por interesses comerciais e interesses dos grandes capitalistas. Então, esse é um problema fundamental que a gente trouxe aqui para debate. Certo. Companheiro da UD, puder fazer as suas considerações finais aí. Estamos nos encaminhando para finalmente. Bom, acho que é isso mesmo que os companheiros falaram, né? E acho que para um piloto assim, do primeiro programa, acho que foi bom até ver pros próximos temas e tal. Que, enfim, acho que era isso. Certo. Muito bem. Para todos os ouvintes aqui da Rádio Causa Operária, que estão acompanhando também pela Causa Operária TV, né? Nesta segunda-feira, se eu não me engano. Esse programa é gravado, por isso nós damos bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes, né? Para todos os ouvintes que estão aqui acompanhando esse primeiro episódio, muitos episódios virão, muitos melhoramentos. Você que está interessado sobre esse tema, gosta desse formato, pode acompanhar o meu programa também, né? O meu podcast junto com a banda Revolução Permanente, o Música de Classe, né? Onde a gente trata de temas musicais, ou seja, conta a vida de autores, conta a vida de... ou até explica movimentos musicais em geral, né? Fique ligado no resto da grade da Causa Operária TV. Estamos agora nos aproximando. Esse aqui vai ser um dos últimos programas para compor a grade de 24 horas na sua TV. Um fenômeno inédito da imprensa de esquerda brasileira na internet. Então, apoiem esse trabalho,
que é um trabalho importantíssimo que está sendo feito aqui, desempenhado pela Causa Operária TV, né? Esses podcasts eles estão compondo as fundações para expandir a Rádio Causa Operária, né? E o seu apoio nos ajuda muito. Dê um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, mostre para seus amigos, as pessoas que você conhece são interessadas em quadrinhos, são interessadas em cultura pop. Compartilhe os outros podcasts, os outros programas. Fique ligado na grade. Hoje ainda temos muitos outros programas para você poder aí expandir o seu leque de conhecimentos políticos, entendeu? E se inteirar mais da situação política com a orientação de uma militância revolucionária de verdade. E muito obrigado a todos pela audiência e por estar ouvindo aqui esse primeiro episódio de um programa que é uma iniciativa muito boa de explicar aí fatos não compreendidos muito bem pela maioria, se não pelo todo da esquerda, que, como o companheiro Arthur colocou, idolatram aí as mais diversas barbaridades políticas e ideológicas que o pessoal produz. No mais, muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o resto da programação da Causa Operária TV.